Eita, moradores de rua da eternidade. O caminho de volta para casa. Amém, queridos? Amém. Eita, se o coral pudesse cantar hoje, nós íamos cantar aquele hino de volta ao lar, né? Glória a Deus. Vai ser bênção no dia 21. Oh, glória. João 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, neste planeta, todos nós somos moradores de rua. Eita, calma, deixa eu terminar. Não é? A frase até parece ser dura, desconfortável, mas é profundamente verdadeira. A humanidade constrói cidades, impérios, tecnologias, e mesmo assim ela permanece inquieta. O coração humano é uma mala que nunca fecha completamente. A alma sente frio, mesmo debaixo de um telhado. Agostinho de Hipona escreveu algo que atravessou os séculos. Abre aspas para Agostinho. Ele disse assim: criaste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eis o retrato do morador da eternidade, que ainda não chegou em casa. Jesus entra nesse cenário não como um filósofo distante, mas como Deus que pisa nossa estrada empoeirada e afirma logo, e algo revolucionário: eu vou levar vocês. Ele não entrega um sistema religioso, mas ele se entrega a si mesmo para nos levar aos céus. Amém, queridos? Então, João 14, verso 6, Jesus fala que é o caminho e a verdade. E aqui nós temos 3 declarações absolutas que sustentam a fé cristã: caminho, verdade e vida. Diga assim: caminho, verdade e vida. Então, em primeiro lugar, a humanidade vive no exílio espiritual. Desde Gênesis, da história humana, ela é marcada pelo afastamento do homem de Deus. No Éden, o homem foi perdido, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Ele se afasta de Deus por causa da desobediência. Se tornou errante. Nós somos apenas pecadores que estamos longe do lar. Mas Gênesis 3 e 23... o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden e colocou o homem para lavrar fora. E desde então o ser humano trabalha a terra, constrói cultura, mas carrega uma saudade que não sabe explicar. A lembrança inconsciente de uma casa perdida. Há uma reflexão de algo que ele nem sabe, mas o pecado nos tirou, não apenas na questão de regras, mas ele nos tira e nos tirou do lar. Conta a história de um homem que queria ter o seu filho longe da religião. E este homem, ele contratou profissionais, professores, que não falassem de religião para o seu filho, porque ele era um ateu e não queria que o seu filho tivesse contato com religião. Mas um certo dia, de madrugada, eles estavam saindo para acampar e foram para um lugar distante. O sol não tinha nascido ainda. E de repente, armando a barraca e os apetrechos para se instalarem, o menino desapareceu. O menino de 9 anos de idade saiu de perto. E eles começaram a procurar o menino. E quando encontrou o menino olhando para o sol, agradecendo por mais aquele dia, chamando o sol de um Deus. O homem, quando não se encontra e não sabe quem é Deus, ele adora um boi, uma vaca, e ele não entende o que está acontecendo. Se você for na Índia, na capital da Nova Delhi, você não pode apontar seu dedo para uma vaca e um boi que anda no meio dos carros, porque é sagrado. E as pessoas muitas vezes estão nessa busca. Quem é esse Deus? Mas eu digo para vocês, cito um texto bíblico: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e quem sara as tuas enfermidades. Amém? Então, meus irmãos, Hebreus 11, 13, o apóstolo Paulo fala que nós somos peregrinos. Todos esses que morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas vendo de longe e crendo nelas, abraçando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Deixa eu explicar por que ele escreveu isso.
Quando o apóstolo Paulo escreve para os hebreus, para aqueles cristãos judeus que estavam cansados, pressionados, alguns presos, tentados a voltar, desistir da fé em Cristo Jesus. Eles enfrentavam perseguições, perdas sociais, rejeição familiar. A pergunta silenciosa estava no coração deles, era simples, mas dolorosa: valeu a pena crer? Se ainda não vimos o cumprimento das promessas. E o apóstolo Paulo fala: todos estes viveram pela fé, morreram sem ter alcançado algo aqui nessa terra, mas eles alcançaram a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sei que muitos não estão pregando mais essa mensagem. Vocês perceberam que de um tempo para cá eu tenho pregado muito sobre isso? Porque as mensagens que a gente vê hoje nos púlpitos são as mensagens que as pessoas vão ficar ricas, que as pessoas vão ficar eternas aqui. Não, você está aqui de passagem. Não. E quando Paulo ele escreve isso, ele responde com um dos capítulos mais belos da Bíblia. Leia Hebreus 11, que coisa linda. Reconhecendo ali, ele é chamado de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Eles citam homens que viveram pela fé. Leia em casa com calma. Eles não são heróis apenas porque venceram tudo na vida, não, mas porque permaneceram fiéis, mesmo sem ver o final das suas histórias. Amém, queridos? Amém. Em Hebreus 13, 14, o apóstolo fala: porque não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a cidade futura. Filipenses capítulo 3 e verso 20 fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O cristão que se sente confortável demais neste mundo, talvez esteja confundindo uma pousada. Pousada não é residência. Pousada é algo por momento, é casual. Você tem uma residência fixa, definitiva. Porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Em terceiro lugar, a religião às vezes aponta caminhos. Jesus se apresenta como o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A religião disfarça, e Jesus diz: venha. Eu vou dizer para vocês, eu vi um pastor falando na internet que nós somos muito maus. Nós pregamos e falamos para as pessoas: venha Cristo, venha como você está. E às vezes aquela pessoa vem, a gente abraça a pessoa, mostra um amor momentâneo, e às vezes aquela pessoa não tem uma roupa adequada para vir para a igreja. Esse pastor falando lá. E ela vem com o que ela tem. Aí pronto, a gente já quer jogar fora. Não é? Porque a nossa régua é muito complicada. A nossa régua é com relação aos outros. Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo a régua da misericórdia de Deus. A régua da misericórdia, a régua da graça, do favor não merecido. Aleluia. Jesus não quer religioso. A religião constrói escadas. Jesus constrói uma ponte, feita sobre o maior escândalo da face da terra. A ponte feita pela cruz. O símbolo de desgraça, o maior símbolo de desgraça, vira graça quando o Filho de Deus morre crucificado nela. E aí os homens hoje andam com o símbolo da desgraça, num crucifixo vazio, para lembrar que Ele esteve ali. Porque Deus é o Deus que transforma desgraça em graça. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 4, verso 12. O apóstolo diz que nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro homem ou nome há dado entre os homens
pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus. Aqui cabe esclarecer com mansidão, mas com firmeza, uma exclusividade de Jesus na salvação, que não é arrogância, mas é misericórdia. Em um mundo perdido, Deus não ofereceu 1000 caminhos, caminhos confusos. Deus ofereceu um caminho seguro. Ele diz: eu sou o caminho, o caminho. Em quarto lugar, a verdade de Cristo Jesus não muda conforme a época. Vivemos dias de relativismo, onde a gente acaba se acostumando com tantas coisas, de tanto que são colocadas coisas na nossa cabeça, que aquilo, o que era anormal se torna normal, onde a verdade se adapta ao gosto do freguês. Jesus quebra essa lógica. Ele não diz: eu ensino a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. A verdade em Cristo não é opressiva, ela é libertadora. A religião é opressiva. A religião pegou a verdade de Cristo e colocou o manto de um homem para dizer que era uma verdade. Quantas verdades da religião caíram por terra? Eu sou do tempo que o rádio era do diabo, a televisão era do Satanás, e essas verdades foram caindo. As verdades que não estavam em Cristo, que não importa aonde você está vivendo, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Isso é um texto bíblico. E a gente começa a fazer receita, como se faz bolo, nas verdades de Cristo Jesus. E quando a gente traz essa verdade para o nosso olhar, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou falar por mim. Você não ia desviar um caminho para conversar com a mulher solitária, sob a pena de inclusive ser apedrejado ou morto, para dizer para uma mulher samaritana que ela poderia ser amada por um Deus. Você não ia fazer isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque essa verdade, ela nos confronta, essa verdade nos leva à cruz, essa verdade nos faz reconhecer que Ele é o Senhor, aleluia. Em quinto lugar, a vida que começa agora, na realidade ela atravessa a eternidade. Vida na Bíblia não é apenas uma respiração biológica, é uma comunhão eterna com Deus, é um propósito restaurado, não é um momento. É o sentido que ressurge mesmo em meio ao caos. João 10:10, Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. A abundância aqui não é luxo material, não é riqueza, mas é plenitude no sentido da vida. Aleluia. É você crer, é ver o invisível e crer no impossível, porque você tem a fé que vê aquilo que ninguém pode ver, a fé que crê naquilo que ninguém pode crer, porque Ele é o autor, Ele criou a fé, Ele também é o consumidor, ou seja, Ele gosta que você tenha fé. Aleluia. É a plenitude de um sentido, é você dormir em paz, mesmo sem saber como será o amanhã. Isso é uma coisa que já, se você está assim, é porque você já encontrou o seu caminho. E o amanhã, eu vou citar um texto bíblico: não estejais inquietos com o que há de comer amanhã, ou o que vai acontecer amanhã. Deixa cada dia o seu mal. O Deus que cuida dos lírios do campo, o Deus que cuida de todas as coisas, o Deus que cuida dos pássaros, Ele é o Senhor, Ele vai cuidar da sua vida. Apenas adore a Ele, seja fiel a Ele, o resto Ele vai cuidar. Em sexto lugar, a casa do Pai não é metáfora, mas é promessa. Jesus fala da casa, porque Ele sabe que a alma precisa voltar para casa. A casa fala de pertencimento, identidade e descanso. João 14 e o verso 1 e verso 2, eu já falei nessa noite. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus. Ele fala do Pai. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito.
vou vos preparar lugar. Então o céu não é o plano B. O céu é o plano A da criação. O inferno sim é a exceção. Mas o plano A é que todos os homens se salvem e todos cheguem à plenitude da graça. Em sétimo lugar, o Espírito Santo é como um guia na estrada, até a gente chegar em casa, até a gente se deitar definitivamente e encontrar com Ele. Nós não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo, Ele é companheiro fiel dessa jornada. Ele consola, Ele corrige, Ele ensina, Ele fortalece. João 14, e verso 16 e o verso 17, Jesus disse: eu roguei ao meu Pai, e Ele vos dará o Consolador. Quer dizer, eu pedi para Ele, e Ele vai mandar o Consolador, para que fique com vocês para sempre. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha sido ressuscitado, e eles achavam que Jesus ia ficar definitivamente com eles, e eles não estavam entendendo aquilo. Como assim, Jesus? Você vai embora? Você já deu um susto na gente, você já morreu aí, e agora ressuscitou, e agora vai embora? Pois eu vou para o meu Pai, vou sim, mas eu orei ao Pai, disse: Pai, mande o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não sabe, não pode receber, mas vocês conhecem esse Espírito, vocês vão ver, mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará convosco, viu? Já está dentro de você, está com você. Ele vai para a escola com seu filho, Ele fica com você na sua casa, Ele vai com seu esposo para o trabalho, Ele está com você. Fale com Ele, caminhe com Ele. Aleluia! Eu tinha um pastor que contava uma história linda. O pastor José Gomes Moreno faleceu, eu já conheci ele, já bem velhinho. Ele fala que estava dirigindo uma igreja em Ourinhos, e uma irmã, naquele tempo não era nem evangélico, ser crente era problema. Eu peguei um pedaço desse tempo, quando nós íamos para a igreja, passava na frente de um bar em Diadema, os caras estavam jogando bilhar ali, xingava meu pai de terno, gravata, né? E eu na cacunda dele. Não vou falar o que eles falavam ali, né? Que é um palavrão. E meu pai falava: não liga não, esquenta não. Hoje ser crente é gospel, é bonito até, dá até ibope, né? Mas naquele tempo não era assim. E os padres falavam mal da gente na igreja. Metiam o pau nos crentes na igreja. Os católicos não vinham para protestante. Era protestante nós éramos. Quando chegava na escola, quando eu fazia a ficha da escola, a secretária, aquela secretária nacional, sabe? Qual a religião? Espírita, protestante ou católico? Não era crente. É protestante. Pronto, já era perseguido. Era assim. E essa irmã, o pastor contando que essa irmã vinha para a igreja, e quando ela chegava em casa, ela tomava uma surra do marido. O marido bebia muito. Mas um dia ela estava num culto de terça-feira, num culto de ensinamento. O pastor começou a pregar, falar: olha, leve Jesus para casa, que Deus vai estar na sua frente, que Ele vai resolver o seu problema. E a irmã literalmente pega aquilo, uma nova convertida, e ela sai da igreja falando com Jesus. E Jesus disse aqui que o Espírito já está entre vós, está em você, está entre vós, para que fique convosco para sempre. O mundo não sabe disso e não pode receber, e nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E ela foi falando: olha, Jesus, você vai comigo para casa hoje, e você vai ver, meu marido vai chegar, ele vai me bater, eu não aguento mais essa vida. Jesus, e começou a conversar no caminho falando. E chega em casa, ela puxa uma cadeira, ela senta numa cadeira, coloca uma outra cadeira: senta aí, Jesus. Daqui a pouco ele chega, e ela começa a conversar com a cadeira vazia. Mas na cabeça dela, Jesus estava ali. O homem escutou uma conversa quando estava chegando, e pela fresta da porta ele olha. Ele não meteu o pé na porta, ele não chegou xingando. Ele entra devagarzinho e pergunta: quem é este homem reluzente que está na sua frente aí, falando com você? Quem é esse homem? É Jesus, viu? Hoje eu falei para ele: vim para ver você me bater. Aquele homem aceitou o Senhor Jesus, e os dois estavam juntos no próximo culto. Há coisas tão idiotas que a gente pensa que é idiota, porque a nossa fé é muito racional. A nossa fé está levada muito para o raciocínio e pela lógica humana. Mas Deus é aquele que diz para o mar: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. Quem é esse que pode falar isso?
Oh, meu irmão. Eu presenciei o carro do meu pai andar de Garça, quem conhece Garça, a Marília sem combustível. Nós estávamos vindo de São Paulo, de uma visita que estavam fazendo, e naquele tempo o posto só abria 6 horas da manhã, o posto de gasolina. E quando chegou ali em Garça, acabou o combustível. O palão, sem combustível. O pai vinha falando, não, está quase acabou. E aí eu vi meu pai colocar, moleque, uns 12 anos, vi meu pai colocar a mão no tanque de gasolina, na boca do tanque. Ele abre a boca do tanque e coloca a mão e fala: Senhor, o Senhor não vai deixar a gente aqui na beira dessa estrada. Eu creio em Ti, Senhor, que esse carro vai chegar em Marília. Coloque Tuas mãos aqui. Eu pensei, ficou doido. Tá doidão, velho. Ele fecha a boca do tanque, dá a partida no Opala, o carro. O carro andou, se não falha a memória, acho que é 30, 40 quilômetros de Garça Marília, tenho certeza. Foi chegando bem na entrada da cidade, tem um posto. E ali ele foi acabando, acabou bem do lado da bomba. Eu acho que se ele tivesse orado, que esse carro chegue lá em Tupã, tinha chegado. O problema é que nós estamos muito racionais. Nós não estamos orando para Jesus curar, por isso que Ele não cura mais. Não é que Ele não cura, Ele cura, mas ninguém está pedindo. Dor de cabeça, toma Doril. É não sei o que, toma não sei o que. É não sei o que, toma não sei o que. O Espírito Consolador está dentro de você. Amém. Você é um orador, mas que não anda sozinho. Você é acompanhado. Aleluia. Em 8º lugar, da rua para a mesa, do abandono para a adoção. A Bíblia fala que Deus pega o homem jogado na sarjeta, que ninguém dá R$1 por ele, e faz ele assentar-se entre os príncipes. Nesse mesmo versículo ele diz que faz a mulher estéril gerar filhos. Ou seja, Ele é o Deus do impossível. Entende? Da rua para a mesa, do abandono para a adoção. O Evangelho é uma história de adoração espiritual, de adoção espiritual. Não somos apenas acolhidos, somos feitos filhos. Romanos 8, verso 15, diz a palavra de Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. E aqui quando ele fala Espírito, está em letra maiúscula. É o Espírito Santo. A rua perde o domínio. E ela perde você quando você tem a identidade, aí muda de morador de rua às mansões celestiais. Talvez, já estou terminando, talvez alguém aqui tenha fé e às vezes está na igreja, e às vezes tem alguma função, mas ainda sente um frio na sua alma. Talvez você esteja caminhando em círculos. Hoje Jesus não oferece julgamento. Hoje Jesus não oferece julgamento. Hoje Ele oferece direção. Segui-lo não é eliminar lutas, mas dar sentido a cada passo da caminhada. Ele não promete uma estrada fácil, mas promete uma presença constante. E a presença de Deus muda a história. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, e eu vou estar, a minha presença será contigo. Ele fala: viu, a presença não, porque a presença pode ser um símbolo. A presença pode estar na nuvem, pode estar no fogo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou. E tem mais ainda, eu quero te ver. Xeratinhoso, hein? Eu quero te ver. Fala: tá bom, você quer me ver? Então beleza. Então você se esconde atrás aí que eu vou passar. Se esconde atrás de uma pedra que eu vou passar. Você conseguir me olhar? Ele até tentou, mas não conseguiu. Porque a glória de Deus é extraordinária. Aleluia. Somos sim moradores temporários deste mundo.
mas não estamos perdidos. Há um caminho vivo, há uma verdade firme, há uma vida eterna nos esperando. A caminhada termina, mas o lar permanece. E quando chegamos em casa, aleluia, não haverá mais sirenes, não haverá mais pressa, nem medo, apenas um pai que te espera à porta de braços abertos, que apaga as poeiras, ou a poeira da estrada. Jesus de Nazaré, para você que está me vendo, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna.